Então, só lembrando, né? Eu tenho a volta de uma série de artistas e de políticos que foram, né, de certa forma, perseguidos pelo regime militar. Nós estamos falando, por exemplo, de Miguel Arraes, né, que é o avô, né, da atual candidata, né, ao governo de Pernambuco, né? Nós estamos falando de Chico Buarque de Holanda, Caetano Veloso, Gilberto Gil. Nós estamos falando de Fernando Henrique Cardoso. Vamos lembrar, Fernando Henrique Cardoso era professor sociólogo da USP, pai militar, né? Ele foge para o Chile, de lá para a França. Nós estamos falando de Leonel Brizola, nós estamos falando de uma série de lideranças políticas, né? E também de lideranças artísticas no Brasil que estavam exiladas ou estavam reprimidas dentro do território brasileiro. Mas a lei de anistia, ela também anistia todos os agentes do Estado que praticaram atos arbitrários durante a ditadura, o que significa perseguição, né, obviamente tortura e morte. A anistia, lembrando, a palavra era ampla, geral e restrita. Ela vale para os dois lados. Tudo bem? E aí o que acontece? Em 1983, o então deputado Dante de Oliveira, do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, que mais tarde vai virar PMDB, tudo bem? E que depois volta para o nome MDB depois do escândalo, né, do Mensalão e do escândalo da Lava Jato, porque lembrando, né, o escândalo ficou muito marcado, e não tinha como ser diferente, em cima do PT e do seu governo. Mas a diretoria da Petrobras havia sido leiloada entre 3 partidos políticos, um deles, o PMDB. Então, quando o PMDB se queima, ele troca de nome, ele volta para MDB, tudo bem? Lembrando que o MDB é de quem, né? Luiz Fernando Pezão, né? É do Eduardo Paes, que malandramente saiu para o PSD, mas é do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, oh meu Deus, estou falando o nome dele, condenado a 180 anos de prisão, Sérgio Cabral, de Eduardo Cunha, de Temer, né, de Gedel Vieira Lima, pego com 51 milhões, né, no apartamento do amigo, com a digital dele, né, na grana. É essa galera aqui. Então, o deputado Dante de Oliveira, é importante lembrar que nessa época eu tinha 2 grandes partidos políticos. O PDS, que representava, né, o regime militar, cujo candidato à eleição seguinte será, né, nada mais, nada menos do que Paulo Maluf, gente boa. E do outro lado, eu tenho o candidato que será o Tancredo Neves. Então, o deputado Dante de Oliveira, representando o MDB, vai propor, né, eleições diretas para presidente do Brasil. Essa é uma emenda constitucional, tudo bem, a Constituição de 1967, que levaria ao voto direto para presidente. Lembrando que o Congresso Nacional era dominado pelos militares. E essa emenda Dante de Oliveira, embora ela tenha uma grande repercussão nacional, né, com manifestações políticas pelo Brasil afora, ela não passa no Congresso Nacional. Na primeira eleição direta no Brasil, que vai acontecer, então, em janeiro de 1985, 2 candidatos, né? Um que representava o PDS, né, que era o partido do regime militar, que era o senhor Paulo Maluf, gente boa, não é meu, né, condenado por corrupção no Supremo Tribunal Federal, e do outro lado, o candidato do MDB, que era Tancredo Neves, avô do atual deputado por Minas Gerais, né? Hoje está falha a memória, né? O nome de pessoa. É que é o nome do Aécio Neves, tendo como vice José Sarney. Como o Brasil é uma metamorfose ambulante, José Sarney já fora do PDS, líder do regime militar. Mas quando a democratização está chegando, ele pula de lado, tudo bem, e vira vice do Tancredo Neves. Lembrando, o mesmo Congresso que não aprova a emenda Dante de Oliveira, vota majoritariamente em Tancredo Neves. Paulo Maluf perde a eleição. Um dia antes da posse, famosa lei de Murphy, né? Se alguma coisa pode dar errado, dará. Tancredo Neves baixa no hospital de Brasília com fortes dores abdominais. Pouco tempo depois ele morre, e o primeiro presidente civil pós-ditadura militar, na realidade, foi um cara que foi líder da bancada da ditadura militar, que é o José Sarney, que agora havia trocado de lado. O Brasil é feito para dar certo, essa porra, né?
Tipo assim, como é que a gente faz para essa porra dar certo? Né? E criou isso aqui. Então vamos lá. Chico Buarque e Francis Raime, assim como outros músicos e compositores brasileiros, usaram a sua arte para relatar fatos censurados e denunciar o regime militar de 64 a 84, burlando poeticamente a censura. O trecho do samba enredo vai passar, refere-se ao fim da ditadura militar, com a vitória das forças políticas de esquerda, representada pela eleição da chapa Tancredo Neves e Paulo Maluf, pelo MDB em 85. Primeiro que a chapa não era Tancredo Neves e Paulo Maluf, era Tancredo Neves e José Sarney contra o Maluf. Tudo bem? E segundo, que não trata do fim do regime. Ele está falando do período das diretas já, né, que tentaria levar a eleição direta no Brasil. Lembrando que o direito a votar para presidente só vem com a Constituição de 88. Tudo bem? A volta do direito a votar para presidente. Portanto, a letra A está incorreta. B. Ao processo de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito por voto direto em 89. De fato, né, Collor é o primeiro presidente eleito civil do Brasil por voto direto pós-ditadura militar. Lembra que Fernando Collor de Mello era governador do estado de Alagoas. E nessa época existia os chamados, né, marajás. O que eram marajás? Eram funcionários públicos, tudo bem, que ganhavam salários que às vezes era 2, 3 vezes maior do que um ministro do Supremo Tribunal Federal. Óbvio que o funcionário público não é que criou a lei para ele mesmo, né? Ele foi sendo beneficiado pelas leis que foram criadas dentro dos estados. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha o chefe da garagem da Alerj, que ganhava mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Né? E ele, porra, uma função importantíssima, né? Vem, doutor, vem, deixa solto. Né? Era o chefe da garagem. Inacreditavelmente. Aí o Collor faz o quê? O Collor manda bloquear todos os salários daqueles que ganham mais do que o governador do estado. Embora essa medida pareça moralista, ela é claramente ilegal, porque os funcionários não criaram a própria lei que beneficiou a si próprio. O Brasil tinha um teto já na Constituição de 88, mas não tinha regulamentado o teto. O Cabral faz a mesma coisa na Alerj. Ele manda bloquear o salário de todo mundo que ganha mais do que o governador do estado. Qual é o resultado? A galera entrou na justiça, o assunto foi parar no Supremo, o Supremo julgou que, embora imoral, era legal e mandou pagar o retroativo. Sabe qual é o passivo no estado do Rio de Janeiro? 250 milhões de reais de atrasados. Tudo bem? Não se trata, obviamente, do Collor, alternativa incorreta. A campanha direta já, iniciada no final de 83, que pressionava políticos e o governo a aceitarem a emenda Dante de Oliveira, do deputado Dante de Oliveira, propondo eleições diretas para presidente. Gabarito, nossa letra C. Por que não a letra D, professor? A aprovação do ato institucional número 2, que reativava a democracia e as eleições diretas para presidente. O ato institucional número 2 foi durante o regime militar, que vai cerceando a liberdade de expressão, não tem nada a ver com voto para presidente. A atuação dos juristas, que conseguiram estabelecer as primeiras eleições diretas por meio de sufrágio universal em 84. Primeiro, em 84, para 85, a gente tem eleições no Brasil, mas não são eleições diretas. Você não podia votar para presidente. A emenda Dante de Oliveira não passou no Congresso Nacional. Beleza? Oitava questão. Em 2022, completa-se meio século de reuniões internacionais com interesse em problemas ambientais em escala mundial. A primeira conferência mundial, realizada com esse propósito, aconteceu em 1972, com o patrocínio da ONU em Estocolmo, na Suécia. Desde então, as preocupações sobre a globalização e as questões ambientais têm sido crescentes no Brasil. A esse respeito, analise as afirmativas a seguir e assinale verdadeiro e F para falsa. Então vamos lá, vamos analisar uma por uma. Posso apagar tudo aqui, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Posso? Vamos lá.
as questões da FGV, eu sempre aconselho a galera a resolver alternativa por alternativa. Às vezes a gente, com aquela ânsia de tentar achar a resposta correta, a gente vai direto lá na parte, né, onde tem as questões para a resolução. Vamos tentar resolver uma por uma, que isso fica mais fácil da gente entender. Então, vamos lá. A primeira afirmativa é a seguinte. Na década de 70 e 80, empreendimentos de forte impacto ao meio ambiente, como a Transamazônica e a Foz do Iguaçu, e conflito entre comunidades tradicionais de seringueiros, como a morte de Chico Mendes, desencadearam uma forte pressão internacional para a adoção de políticas ambientais no Brasil. Então, olha para cá. Quando a gente chega lá, na década de 1970, o regime militar tinha uma grande preocupação em relação à Amazônia. Lembrando que a chamada Amazônia Legal, que pega todos os estados da região norte, mais o norte do Mato Grosso, né? Também parte do território do Tocantins e o oeste do Maranhão, é uma imensa área anecúmena. A gente volta lá pegando um gancho com a geografia, pouco ou não ocupada. Então o objetivo era aumentar a presença nessa região. O governo então cria dois grandes projetos, né? Primeiro é o chamado Projeto Calha Norte e depois o Projeto Amazônia Bipartida. O que era o Projeto Calha Norte? Era para aumentar a presença policial, militar e de ocupação humana brasileira no território da Amazônia. Então a ideia era transportar para essa região parte das Forças Armadas, das forças policiais, mas também as atividades do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, da FUNAI, da Fundação Nacional do Índio, e do IBAMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. Ao mesmo tempo, o Projeto Calha Norte incentivava a imigração para a região. Tudo bem? Um dos aspectos mais marcantes da tentativa de aumentar a presença de brasileiros lá foi a construção da rodovia Transamazônica. Se você lembrar lá do mapa, a rodovia Transamazônica, ela ligava o território do Nordeste ao extremo oeste da Amazônia brasileira. Ela literalmente corta a Amazônia como uma linha. Tudo bem? Bom, por um outro lado, a ideia do regime militar era criar um modelo de desenvolvimento para a Amazônia que fosse bipartido. Eu vou voltar para explicar cada um desses itens, tá? Primeiro, na chamada Amazônia Ocidental, na Amazônia a oeste, o projeto era a criação da Zona Franca de Manaus, que nós chamamos de industrialização de enclave. E para a Amazônia Oriental, para a Amazônia a leste, o projeto era o Projeto Grande Carajás. Então, deixa eu explicar isso aqui para você entender. A Amazônia brasileira era uma imensa área anecúmena, pouco ou não ocupada. Como é que eu integro essa região ao restante do território brasileiro? A primeira foi o Projeto Calha Norte. Calha, porque você está falando do extremo norte do país. Tudo bem? Calha Norte. Então, primeiro, eu vou transferir parte das Forças Armadas brasileiras para a região, vou aumentar a presença das forças policiais, sobretudo a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, aumento a participação do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e do IBAMA, do Instituto Brasileiro de Recursos Naturais Renováveis e Meio Ambiente. Perfeito? Por um outro lado, eu vou incentivar a imigração para a região, sobretudo de nordestinos. E para facilitar esse processo, eu proponho a criação de uma rodovia que corta a Amazônia de ponta a ponta. Se a gente pudesse tracejar aqui o mapa brasileiro, a rodovia amazônica ia do Nordeste, cruzando o território da Amazônia,
até a porção oeste do nosso território. Isso aqui era a Transamazônica. Tudo bem? Beleza? Bom, mas aí eu tenho que criar um modelo econômico que me permita a ocupação do território. Os militares, então, criaram a ideia de uma Amazônia bipartida, ou seja, partida em duas partes. Para a chamada Amazônia Ocidental, que é essa porção aqui, tudo bem? Aqui a Amazônia Ocidental. Qual era o projeto? A criação de uma industrialização de enclave. A palavra enclave significa fechada a uma determinada porção da floresta. Tanto que, por exemplo, para quem é cristão católico, quando o Papa morre, se realiza o conclave. Todos os cardeais do mundo vão para o Vaticano, se tranca na Capela Sistina e só sai de lá quando o novo Papa é eleito. A palavra conclave significa conchave. O mesmo significado para enclave, fechado, na Zona Franca de Manaus. Por que tantas indústrias foram para a Zona Franca de Manaus? Porque lá não se paga imposto de importação. Tudo bem? Então, toda a indústria de eletroeletrônico brasileiro, você pode observar, televisor, rádio e tudo mais, está na Zona Franca de Manaus, porque lá não se paga imposto de importação. Então, a empresa ela pode comprar de computadores, por exemplo, a Positivo Computadores. Ela compra o HD, o gabinete, a memória, né, o disco rígido, o teclado, o mouse, o gabinete, né, bota o nome Positivo e vende no mercado brasileiro. Legal? Então, isso é a industrialização de enclave. Do outro lado, no lado oriental, a leste, foi criado o projeto Grande Carajás. E esse projeto Grande Carajás se deu com uma descoberta bastante interessante. A gente tinha um geólogo brasileiro chamado Breno dos Anjos, e esse cara foi contratado por uma empresa americana para tentar descobrir minério de ferro no Brasil. Sobrevoando a Serra de Carajás de helicóptero, ele baixou na Serra de Carajás e ele bateu um telegrama para os Estados Unidos, cifrado, dizendo que ele achava que ele tinha encontrado uma das maiores minas de minério de ferro do mundo. E ele não estava errado. Se nós continuarmos tirando o minério de ferro de Carajás na velocidade atual, nem mais nem menos, tem minério de ferro lá para mais de 200 anos. Tudo bem? Então, qual é a jogada? Quando essa empresa americana começou a solicitar uma porrada de pedido de lavra, né, de minério de ferro aqui no Rio de Janeiro, na Praia da Urca, onde fica o Departamento Nacional de Produção Mineral, os militares... Porra, peraí. Como é que no meio do nada o cara está pedindo lavra seguida? Resultado, mandou os geólogos do Exército para lá e descobriu uma das maiores minas de minério de ferro do mundo. E aí se constituiu lá a Companhia Vale do Rio Doce, que foi privatizada durante o governo Fernando Henrique Cardoso e hoje se chama Vale, uma das maiores mineradoras do mundo. Na Serra de Carajás se criou um projeto. Então eu construí uma hidrelétrica, que é a usina hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Eu construí uma estrada de ferro, que é a Estrada de Ferro Carajás, que liga a Serra de Carajás até o Porto de Itaqui, no Maranhão. Eu construí um porto, que é o Porto de Itaqui, no Maranhão, e na foz do rio Amazonas, junto, né, a próximo ali a Belém, os caras ainda descobriram bauxita. E bauxita, quando sofre eletrólise, ele vira a alumina, que vira o alumínio. Então, aquela região se criou um grande projeto minerador. O projeto aqui foi minerador. Tudo bem? Bacana até aqui? Tranquilo? Dúvidas? Esse modelo foi um modelo implementado ao longo da década de 70 e que permaneceu ao longo da década de 80 até o momento atual. Então, vamos lá para a questão. Qual é o problema desse modelo, né, aqui? É que esse modelo ele favoreceu a ocupação ao longo da Transamazônica, o que permitiu uma forte devastação ambiental. Hoje nós temos a consciência de que quando você estabelece uma rodovia, o cara pode se estabelecer em qualquer ponto da rodovia. E quando não há emprego e renda, ele parte para atividade predatória.
que é o desmatamento ilegal, a mineração ilegal, a pesca predatória, a caça predatória e por aí vai. Então o Brasil, ele começa a ser pressionado pela conservação do bioma amazônico. Lembrando, o bioma amazônico, na verdade, pertence a 9 países da América do Sul, mas 67% está em território brasileiro. E por isso que o Brasil é mais cobrado do que outros países. Perfeito? Então vamos para a primeira alternativa. Na década de 70 e 80, empreendimentos de forte impacto no meio ambiente, como a Transamazônica, e conflitos entre comunidades tradicionais e seringueiros, com a morte de Chico Mendes, desencadearam uma forte pressão internacional pela adoção de políticas ambientais no Brasil. Alternativa verdadeira. Lembrando, Chico Mendes foi morto por quê? Ele era líder de um grupo de seringalistas em Chapuri, no Acre, que lutava pela criação de uma reserva extrativista não predatória de látex de 2 árvores típicas da Amazônia, o caucho e a seringueira. Como ele se opôs ao processo predatório do uso do recurso da floresta, ele foi morto com um calibre 12, um tiro no peito, saindo do banheiro. O banheiro da Amazônia, na área externa da casa, ele tinha acabado de tomar um banho, na hora que ele abriu a porta, o cara deu um tiro de escopeta de 12 no peito dele. Tudo bem? 2 grandes agropecuaristas da região foram condenados, pai e filho. Segunda afirmação. Na década de 90, o Brasil assumiu a liderança em fóruns internacionais, como a Conferência do Rio, a ECO 92, cujo principal resultado foi a aprovação da Agenda 21, inserindo questões como inclusão social e sustentabilidade na agenda ambiental. Então vamos só lembrar aqui. A ECO 92, posso apagar aqui? A ECO 92, ela acontece no Rio de Janeiro, e depois eu tenho a Rio +20, que é uma outra conferência da ONU sobre meio ambiente, que também se realiza, né, no Rio de Janeiro. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente pode pensar em várias vertentes. Eu posso pensar na sustentabilidade ambiental, na sustentabilidade política, na sustentabilidade econômica, na sustentabilidade social e na sustentabilidade cultural. Então, toma cuidado na hora da tua prova. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a galera só pensa na área ambiental. O que é sustentabilidade ambiental? É o uso não predatório, parcimonioso, racional dos recursos naturais, de maneira a preservar esses recursos para as próximas gerações. Tudo bem? Então, por exemplo, quando o cara extrai o murumuru, a castanha do Pará, por exemplo, o látex da seringueira, a piaçava, que vira vassoura, que é a casca de uma árvore, o guaraná, né, e tantos outros produtos, sem devastar a floresta, isso é uma exploração sustentável do meio ambiente. Eu estou explorando os recursos naturais de maneira não predatória, de maneira a garantir a presença desses recursos para as próximas gerações. Mas a sustentabilidade também é política. Quando a gente fala de sustentabilidade política, significa o voto direto por escrutínio secreto, significa o pluripartidarismo, a independência dos poderes executivo, legislativo e judiciário, uma imprensa livre, a alternância do poder, né? O direito de ir e vir, o direito de manifestação, o direito de opinião. Existe limite para o direito de manifestação e opinião? Claro. É a dignidade do outro, né? Eu posso dizer o que eu penso, mas eu não posso ser machista, eu não posso ser homofóbico, eu não posso ser racista. Eu não posso denegrir a imagem alheia, né? Tem limites claros para a liberdade de manifestação, perfeito? Então, eu posso pensar a sustentabilidade sob o ponto de vista social, para que as pessoas tenham acesso a serviços básicos, como saneamento básico, moradia, saúde, educação, segurança pública, né? Eu posso pensar na possibilidade de acesso à renda. Eu posso pensar na sustentabilidade econômica, que é emprego, renda, distribuição de renda para o conjunto da população, e eu posso pensar na sustentabilidade cultural, que é o respeito às manifestações culturais de grupos que não são o nosso,
como a cultura indígena, a cultura cabocla, a cultura sertaneja, né, as várias culturas que nós temos espalhadas pelo nosso país. Então, sustentabilidade é um conceito que vai muito além só da sustentabilidade ambiental. Perfeito? Então, vamos lá. Nos anos 90, o Brasil assumiu a liderança em fóruns internacionais, como a Conferência Eco 92, cujo principal resultado foi a aprovação da Agenda 21, inserindo questões como a inclusão social, a sustentabilidade, né, social e econômica, e a sustentabilidade na agenda ambiental, que é a sustentabilidade ambiental alternativa verdadeira. Terceiro, desde 2019, a agenda ambiental assumiu centralidade na gestão política brasileira, sendo vista como pré-condição para o desenvolvimento e como ocasião diplomática para mudar a visão negativa do país, sobretudo em função das consequências ecológicas da expansão da fronteira agrícola pela região amazônica. Então, deixa eu explicar uma coisa aqui para a gente poder entender. Posso apagar lá? Tudo bem? Por que o Brasil, né, sofre uma grande pressão internacional pela proteção da Amazônia? E o que é o discurso oficial e o que é aquilo que acontece na realidade? Quando a gente olha lá a década de 1970, a gente vai observar que o regime militar resolve abrir uma nova fronteira agropecuária no Brasil. Então, se a gente pegar aqui o mapa brasileiro, a gente vai ver que o regime militar resolve abrir uma nova fronteira agropecuária na região do Centro-Oeste. A pergunta é por quê? Tem algumas coisas em história e em geografia que a gente tem que dar um passo para trás para a gente poder tentar entender o todo. A gente falou que Getúlio Vargas foi o cara que criou a Petróleo Brasileiro S.A. em 1953. Lembrando que até aquele momento da criação da Petrobras, o setor do petróleo brasileiro e no mundo como um todo era dominado por um cartel chamado Cartel das Sete Irmãs. Um cartel, todo mundo sabe o que é. É quando as empresas se reúnem para combinar preço e combinar cota de produção. Perfeito? Então o Brasil era dominado por empresas como a Texas Company, que no Brasil nós chamamos de Texaco, pela Elf, pela Mobil, pela British Petroleum, chamada de BP, e tantas outras. Vargas, que era um nacionalista, rompe com esse cartel e cria a Petrobras. E a Petrobras passa a ter o monopólio da prospecção de petróleo no Brasil. Hoje a Petrobras está entre as 5 maiores petrolíferas do mundo. Nós temos tecnologia que nós vendemos para a Inglaterra explorar petróleo no Mar do Norte. A Petrobras é a joia da coroa. Qual é o ponto? É que na década de 70, a Petrobras só produzia 1 em cada 3 barris que o Brasil consumia. E o Brasil não tinha dado o salto de industrialização durante o governo Vargas e o governo JK, e, portanto, cada vez mais dependente de petróleo. Porque o petróleo não é somente querosene de aviação, óleo lubrificante, óleo diesel e gasolina. O petróleo é todos os plásticos. Polietileno, polipropileno, nylon, fertilizante, solvente, pigmentos, né? Óleo diesel, lubrificante, graxa, piche, né? E tudo mais que você possa imaginar. Então, qual é o problema? É que lá na década de 70, o mundo e o Brasil sofrem o primeiro e o segundo choques do petróleo. Quando a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que pega Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, Omã, Catar, Venezuela e por aí vai, reduziu a oferta mundial de petróleo. Por isso, quando tem algum asno na televisão, que o cara fala assim, a gasolina está cara porque é a lei da oferta e da demanda. Só fala merda. Porque a OPEP, ela controla 65% do petróleo do mundo. Não tem nada a ver com oferta e demanda. Tanto que o preço do petróleo começou a cair, a gente viu isso no combustível no Brasil caindo, e agora a OPEP, pode procurar na internet, já tomou a resolução de cortar a oferta, para o preço voltar a subir. Porque para um país produtor de petróleo, quanto maior o preço, maior o lucro. O preço do barril do petróleo, na década de 70, pulou de 2,30 dólares para 23 dólares o barril, um aumento de 10 vezes.
Se isso acontece hoje, o Brasil vai fazer rifa para poder sobreviver. Né? Você imagina, o preço do barril do petróleo hoje está na casa dos 90, 100 dólares, ele pularia para 900 dólares. Você imagina o impacto disso. E o que tem a ver com a Amazônia, professor? É simples. A Petrobras não tinha um monopólio, ela não produzia apenas um em cada 3 barris, significa dizer que eu tenho que comprar 2 em cada 3. Só que o comércio internacional era realizado em dólar. Aonde que eu consigo dólar para poder comprar petróleo? Esse era o desafio do regime militar. E aí o regime militar toma uma decisão, abrir uma nova fronteira agropecuária no Centro-Oeste. Por quê? Porque o Centro-Oeste permite a mecanização, porque é uma área de planalto. Resultado, tratores, colheitadeiras, semeadoras, ordenha mecânica, pulverização aérea, me permite soja, trigo, soja, milho e algodão em larga escala. E esses produtos são produtos exportados que o Brasil recebe em dólar, que permitiria, então, obter dólar para comprar petróleo. Foda, né? Uma viagem assim lá na... Então, o que acontece? No Centro-Oeste, o modelo implementado é o modelo que nós chamamos de agronegócio, que é o modelo, né, que a gente vai aprender mais tarde, com alto nível de tecnificação, mas com grande concentração de terra e renda na mão de poucos. Por isso a gente chama isso no Brasil de modernização conservadora, porque eu modernizo a técnica agropecuária, mas mantenho a terra e a renda concentrada na mão de poucos. Beleza? Esse agronegócio cresce pelo Centro-Oeste, portanto, por Mato Grosso do Sul e Goiás, só que aí, a partir da década de 1990, essa fronteira agropecuária começa a entrar para dentro da Amazônia. A fronteira agropecuária começa aqui, ó. Aonde que ela vai entrar? Isso aqui é chamado, e aí na hora da prova você tem que ter muito cuidado, porque ela tem vários nomes. O nome correto é Arco do Povoamento Adensado, ou seja, você tem uma aglomeração de população nessa área. Mas ela também é chamada de Arco do Fogo, Arco da Violência, Arco da Devastação. Então, tem uma professora aqui da UFRJ, que eu tive o prazer de ter aula com ela, que ela dizia que essa área aqui sequer a Amazônia mais é. Que nem já devastou a porra toda. Hoje, 20% do bioma no Brasil já está devastado. Essa fronteira, ela avança para dentro da Amazônia. E ela cria um choque entre 2 grandes grupos, né? De um lado, os indígenas, os caboclos, os ribeirinhos, pescadores artesanais, né? Nós estamos falando dos pequenos agropecuaristas. E do outro lado, o latifundiário, dono de grandes extensões de terra, minerador ilegal, madeireiro ilegal, né? Grileiro, que é aquele que falsifica o título de propriedade da terra, etc. e tal. Então há um avanço dessa fronteira agropecuária em direção à Amazônia. Se a velocidade de desmatamento chegar, né, no momento atual, manter no momento atual, até 2040, 40% da Amazônia vai para o saco. Tudo bem? E qual é a crítica? É que o ministro Ricardo Salles, que era ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, vocês se lembram que naquela reunião ele falou, vamos aproveitar que a mídia está concentrada em outra coisa e vamos passar a boiada. Passar a boiada significa aprovar uma série de flexibilizações na legislação ambiental para permitir o avanço dessa fronteira agropecuária. Tudo bem? Deu para entender? Tranquilo? Então, olha o que a questão diz. Desde 2019, a agenda ambiental assumiu centralidade na gestão política brasileira. Falso. Né? O que assumiu centralidade foi o agronegócio. Beleza? Que avança com essa fronteira agropecuária para dentro da Amazônia. Portanto, alternativa falsa. Verdadeiro, verdadeiro, falso, gabarito, nossa letra A. Tranquilo até aqui, pessoal? Bacana? Vamos lá. 9ª questão. Posso apagar? Não? Claro, querido, pode pegar, fica à vontade.
Muita coisa, né, gente? A galera tá assim, tipo assim, puta merda, né? Cabeça girando, né? Mas fica tranquilo, né? Quer dizer, à medida que a gente for avançando com as aulas, a gente vai reforçando tudo isso, vai voltando nesses conceitos, tá? E vocês vão ver que vocês vão pegar, tá? Posso? Eu mapeei essas questões de FGV para a gente pegar a temática que mais cai na banca, né? A gente perde um pouco de tempo aqui com essa explicação, mas isso amplia o nosso conhecimento a respeito da temática, né? E eu acho que isso ajuda a gente na hora da prova. Então vamos lá. Nona questão. A nona questão diz o seguinte, né? Durante o período colonial e imperial, a sociedade e a economia criadas no Brasil estavam vinculadas à escravidão de grande parte da força de trabalho. No final do século XVI, prevaleceu a escravidão dos povos nativos, mas numerosos fatores contribuíram para que os índios sucedessem os africanos na virada do século, aos índios sucedessem os africanos na virada do século XVII. Os fatores listados a seguir motivaram a substituição do trabalho escravo indígena pelo africano no contexto indicado, à exceção de um, assinale-o. Então ele quer a exceção, ele quer o errado, toma cuidado com isso na prova. Então lembrando, quando os portugueses aqui chegaram, é importante você lembrar que Portugal não era um Estado laico. Portugal, assim como o Brasil, inclusive durante todo o período do Império até a República, era um Estado cristão católico. Pouca gente sabe, mas a palavra católico significa universal. Tanto que, por exemplo, né, a Igreja Católica Apostólica Romana é diferente da Igreja Católica Apostólica de Rito Oriental, só para fazer uma diferença bem rápida. Igreja significa assembleia, apostólica, porque vem dos apóstolos, tudo bem? Católica, porque é universal, e romana, porque Pedro foi pregar o cristianismo em Roma. Isso é diferente da Igreja Católica Apostólica de Rito Oriental, que é seguida, né, por Paulo de Tarso, que a galera chama de São Paulo, ou Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era um fariseu, os fariseus eram administradores do templo. Saulo de Tarso era um intelectual, né, de família rica, né? Na época, é importante lembrar, e isso tem um ponto assim relevante para a gente, porque um dos tópicos lá da nossa prova é a antiguidade. Lembrando, né, Paulo de Tarso era um fariseu, na época de Jesus se falava o aramaico, se escrevia em hebraico, e a língua culta da época era o grego. E Paulo de Tarso, convertido, né, ao cristianismo, que hoje nós dizemos católico, vai pregar na Hélade grega. Tudo bem? Porque ele falava grego, que era a língua culta da época. E, portanto, você tem uma Igreja Católica Apostólica de Rito Oriental que é ligada ao Papa em Roma, atualmente o Papa Francisco. Beleza? Tranquilo? Lembrando que na Europa, e também tem representantes no Brasil, da Igreja Ortodoxa, tudo bem? Que não é ligada ao Papa. Ela não tem a figura da centralidade de um líder religioso máximo. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Voltando para cá. Portugal era um reinado essencialmente católico. E os indígenas, tudo bem? Eram a possibilidade, né, de parte da Igreja Católica converter novas pessoas no Novo Mundo. Então, sobretudo os jesuítas que aqui chegaram primeiro, eles queriam a proteção, né, dos indígenas contra o processo de escravização pelo colono português em território brasileiro. Inclusive, há um confronto muito claro entre os jesuítas de um lado e parte da nobreza e dos colonos que vieram para o Brasil, porque esses colonos e essa nobreza queriam a escravização dos indígenas e os jesuítas eram contra. E aí, qual é a grande questão? Como também os indígenas eram altamente refratários ao processo de escravização, fugindo constantemente, não se sujeitando ao processo de escravização, a alternativa foi trazer o negro escravizado para o Brasil, de várias colônias que Portugal tinha na costa da África. Vários grupos étnicos diferentes foram trazidos para o Brasil. Nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil de entender etnia.
Etnia é diferente de raça. Deixa eu dar uma explicação bem rápida. Nós acreditávamos no passado que a humanidade se dividia em 3 grandes grupos raciais. Os brancos, que nós chamamos de caucosoides, os negros, que nós chamamos de negroides, e os amarelos. Isso é de uma profunda bobagem. Só justifica o racismo, que é algo inaceitável. Tudo bem? Na verdade, nós somos o grupo de hominídeos que sobreviveu. Lembrando que nós tivemos vários grupos de hominídeos sobre o planeta. O programa Genoma, levado a cabo na Europa, mostrou que existem traços de DNA de outros grupos de hominídeos no nosso DNA, o que mostra que nós tivemos relações sexuais ativas com outros grupos de hominídeos. Nós tivemos vários grupos de hominídeos, Pithecanthropus erectus, Homo aforensis, o nosso é o Homo sapiens. Nós fomos os que sobrevivemos, tá? Então, qual é o grande ponto? Não faz sentido falar de raça, mas faz sentido falar de etnia, porque etnia remete à cultura. Então, língua, hábitos alimentares, modo de se vestir, folclore, visão do passado, do futuro, ética, moral, tudo isso compõe a etnia. Os negros trazidos escravizados para o Brasil, por que eu falo negros escravizados e não escravos? Porque eles não eram escravos na sua terra de origem. Eram pessoas livres. Eles foram escravizados, e trazidos como mão de obra para o Brasil. E virou mercadoria. Aliás, diga com todo respeito, uma mercadoria como outra qualquer. Os portugueses lucravam nesse mercado escravista. E o Brasil tem uma chaga para nossa vergonha até os dias atuais. Basta lembrar, quantos ministros do Supremo Tribunal Federal negros? 1. Joaquim Barbosa. Quantos presidentes negros? Nenhum. Negro, nenhum. Quantos governadores do estado do Rio de Janeiro negros? 1. A Benedita da Silva. E detalhe, negros e seus descendentes compõem 53% da população brasileira. Isso mostra de maneira clara uma triste realidade que nos envergonha e nos entristece, que é o racismo. Voltando para cá, a questão era a seguinte, Os fatores listados a seguir motivaram a substituição do trabalho escravo indígena pelo africano, no contexto indicado à exceção de 1. Então ele quer a exceção. Letra A. O decréscimo acelerado da população indígena por guerras, fugas, pestes e epidemias. Verdadeiro. Uma das maiores causas de morte dos indígenas eram exatamente as doenças passadas pelos brancos, pelos quais o sistema imunológico indígena, que era uma população isolada, não tinha sistema de defesa. Tudo bem? Mas lembrando que nessa época existia o eurocentrismo. O que é o eurocentrismo? A Europa era considerada o centro e o berço da civilização mundial, da cultura civilizada. E, portanto, tanto o indígena quanto o negro tinham que se tornar aculturados, ou seja, se aproximar da cultura civilizatória europeia, da língua, da religião, dos costumes, da ética, da moral e por aí vai. Perfeito? Portanto, a alternativa correta. B. A multiplicação dos engenhos que dependiam de mão de obra cativa para a sua produção, sobretudo no recôncavo baiano. Verdadeiro. Primeiro grande ciclo econômico brasileiro, ciclo da cana-de-açúcar, que vai depender crescentemente de mão de obra, notadamente os negros escravizados. C. O repúdio da Holanda em relação à escravização indígena e a sua campanha abolicionista a partir de Pernambuco. Errado, gabarito da questão, letra C. A Holanda, que era uma grande potência, como Portugal, como Espanha, como a própria Inglaterra, praticava as atividades escravocratas, tudo bem? Tais como Portugal. Ela não defendia a abolição da escravatura. Portanto, gabarito aqui é a nossa letra C. Mas vamos ver por que as demais estão corretas. Lembrando que a letra C é a incorreta que ele pede na questão. Letra D. A alta lucratividade obtida com o tráfico negreiro, que envolvia a elite comercial lusa, ou seja, portuguesa, e dirigentes e comerciantes africanos. Verdadeiro. Tem uma galera que diz assim, mas os negros foram escravizados na África por outros grupos de negros. E isso justifica a escravização para o Brasil? Essa é uma pergunta fundamental, Que a escravização era algo comum, era na antiguidade inteira.
né? Na Grécia, por exemplo, o homem que realizava um trabalho comum não era considerado cidadão. Cidadão era aquele que não precisava trabalhar. Exatamente o contrário de hoje, né? Hoje a gente valoriza a ética do trabalho. Aquele que não trabalha é vagabundo. Na Grécia Antiga, o que trabalhava era o serviçal. A intelectualidade não trabalhava. Tudo bem? Eram os cidadãos. Beleza? Como é que a ética muda ao longo do tempo, né? A pressão dos missionários jesuítas para que a coroa restringisse a iniciativa dos colonos de escravização dos indígenas. Verdadeiro, né? Os jesuítas tentavam proteger os indígenas porque acreditavam que eles poderiam ser o quê? Os cristãos novos. Observe na sua prova. Os indígenas no Brasil eram considerados cristãos novos. Ou seja, um povo a ser cristianizado. Beleza? Vamos para a décima? Décima questão. Esse conflito teve como protagonista o governo iraquiano, liderado pelo ditador Saddam Hussein, e um grupo étnico predominante nas regiões norte e nordeste do Iraque. Apesar das ações do governo iraquiano terem sido retaliações contra rebeldes dessa etnia que apoiaram o Irã durante a guerra Irã-Iraque, 1980-88, eles não se restringiram apenas aos rebeldes, mas atingiram todo um povo cujas aspirações separatistas, línguas e cultura foram duramente reprimidas. Existem alguns grupos de população pelo mundo que nós chamamos de apátridas. O que são os apátridas? São populações que não têm um país para chamar de seu. Então, abre aspas, é como se eles fossem imigrantes dentro de um país que não é seu. Um exemplo claro para você, os palestinos. Tudo bem? A gente vai voltar a esse tema da Palestina, porque é um assunto importante para a prova de história geral. Os palestinos, é importante você lembrar que eles são árabe-islâmicos. Então, deixa eu dar uma palhinha bem rápida para a gente entender isso aqui, tá? Já estamos acabando a aula, tá, galera? Eu sei que vocês já estão assim, né? Puta que pariu, essa porra não acaba, né? Então, olha só. O que são os palestinos? Primeiro que no Brasil a gente não consegue diferenciar o que é árabe e o que é islamismo. São duas coisas distintas, tá? Árabe é etnia. E nós já aprendemos. Etnia é o quê? Cultura, né? Ética, moral, religião, língua, hábitos alimentares, modo de se vestir, visão do passado, visão do futuro, constituição familiar, valores. Isso é etnia. Tudo bem? Então, todo árabe é islâmico? Não. Eu tenho árabes no sul do Líbano que são cristãos católicos. Porque árabe é etnia. Tudo bem? Não é religião. A maioria dos árabes são islâmicos. Todo islâmico é árabe? Não. Por exemplo, os iranianos, né, a imensa maioria do Irã é islâmica, mas eles não são árabes, eles são persas. Eles não fazem parte da etnia árabe, eles não falam árabe. Tudo bem? Isso é importante para a prova. Islamismo é religião. O maior país islâmico do mundo é a Indonésia. E eles não são árabes, óbvio, né? São indonésios. É a maior nação islâmica do mundo, é a Indonésia. Tem nada a ver, né, com árabe. A maioria dos árabes são islâmicos? Sim. Todo islâmico é árabe? Não. Beleza? Cuidado para não confundir. Então, pode. Etnia é cultura. Isso, é cultura. Lembra, etnia sempre remete à cultura. E a cultura não é a cultura no sentido que a gente fala assim, a pessoa tem cultura, né? Que na realidade a gente está referindo a ela que ela tem conhecimento, né? Que ela tem saber, não é isso. Cultura é tudo aquilo que marca o nosso povo. Por exemplo, qual é a nossa cultura? É a língua portuguesa, é um país de maioria cristã, não importa se católica, evangélica, protestante, ortodoxa, cristã. Nós temos aí, né, festa junina, que é tipo da cultura brasileira. Nós temos expressões idiomáticas regionais, né, espalhadas pelo Brasil inteiro. Né? Nós temos mesmas atividades folclóricas, festivas, como, por exemplo, o carnaval, né, e por aí vai. Existem expressões que são locais. O Círio de Nazaré,
só existe no Pará. Não existe nenhum outro lugar espalhado, né? Pelo Brasil. Oi, pois não. Desculpa. Os iranianos são persas. Enquanto o Iraque, a maioria da população é árabe, no Irã, a maioria da população é persa, ela não é árabe. Embora ambos os países sejam islâmicos. Mas mesmo dentro do islamismo, e se a gente puder, alguma hora a gente vai detalhar isso, existem divisões. Por exemplo, os iranianos são de um grupo islâmico chamado de xiita. Aqui no Brasil a gente bota xiita como radical, né? Tem nada a ver com essa porra. Tem nada a ver com essa porra. Xiita é aquele que acredita, né, que somente o profeta Mohammed, que nós traduzimos no Brasil por Maomé, tudo bem, é o único representante da vontade de Alá, e só existe, né, os verdadeiros líderes do Islã que sejam, né, da dinastia, né, de Maomé, e só existe um único texto sagrado, que é o Alcorão, chamado Corão. Enquanto que os sunitas, que são a maioria no mundo inteiro, eles acreditam que, além do fato do profeta Maomé ser o único representante de Alá, e além do Alcorão, existe a Suna, que é uma espécie de autobiografia do profeta Maomé, que também faz parte da revelação de Alá para a humanidade. Então são os sunitas, que também acreditam na existência da Suna. Os sunitas acreditam que qualquer homem, né, de bom coração pode ser um líder do Islã, enquanto que os xiitas acreditam que somente os descendentes do profeta Maomé podem ser o líder do Islã. Aí a gente acha que bobagem, né? Olha a quantidade de igreja que nós temos no Brasil. Se tu acha que isso é divisão, olha para o Brasil. Né? A quantidade de igreja que a gente tem. Nós temos um outro grupo apátrida, que é esse que nos importa para a questão, que são os curdos. Os curdos são uma minoria étnica, portanto, com uma cultura diferente da maioria da população do Iraque. A maioria da população do Iraque é o quê? Né? Árabe, islâmica. Os curdos, na sua imensa maioria, também são islâmicos, mas não são árabes. Então, os curdos são uma minoria étnica no norte e no nordeste do Iraque, mas eles também estão espalhados por outros países, como a Síria, por exemplo, que querem a criação de um país próprio. O nome não ajuda, seria o Kurdistão, tudo bem? Então, o nome não ajuda, é péssimo, né? Piada horrível essa porra, né? Nessa altura do campeonato, fazer piadinha escrota, né? Então, os curdos querem a criação do Kurdistão, tudo bem? Ele quer o Kurdistão entre o norte e o noroeste do Iraque. Mas nunca conseguiram criar um país para chamar de seu. Então, eles são um povo apátrida. Eles foram severamente perseguidos por Saddam Hussein, que é islâmico sunita, que perseguiu os curdos, inclusive utilizando, né, o que nós chamamos de fósforo branco, que provoca graves queimaduras como arma química contra a população curda dentro do próprio país. O ditador Saddam Hussein, que fora aliado americano, se transformou em inimigo dos Estados Unidos e foi deposto pela invasão do Iraque a partir de 2003 pelas forças americanas. A gente volta a essa questão lá na frente, me lembra disso, tá? Beleza? A gente fala da Revolução Iraniana, né? Isso é bacana da gente entender. Legal? Então vem para cá para a gente encerrar. Este conflito teve como protagonista o governo iraquiano, liderado pelo ditador Saddam Hussein, e um grupo étnico predominante nas regiões norte e nordeste do Iraque. E apesar das ações do governo iraquiano terem sido retaliações contra rebeldes dessa etnia, que apoiaram o Irã durante a guerra Irã-Iraque, eles não se restringiram apenas aos rebeldes, mas atingiram todo um povo cujas aspirações separatistas, língua e cultura foram duramente reprimidas. Se trata dos curdos, gabarito a letra A. Posso dar uma palhinha de meio segundo? Eu sei que vocês estão cansados. Meio segundo só. Posso apagar aqui? Olha para cá, porque isso é importante. Olha como é que a geopolítica mundial ela funciona e a história também. Lá na década de 1960, os principais países produtores de petróleo do mundo criaram uma organização que nós chamamos de OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que nós já falamos, né?
inclui a maioria dos países do Oriente Médio, Irã, Iraque são os dois principais, mas a Arábia Saudita, Omã, Catar, Emirados Árabes, Venezuela, lá no passado a Indonésia, que também é uma grande produtora mundial, foi retirada da organização depois. Essa OPEP, ela é um cartel. Ela combina cota de produção e, obviamente, ela combina preço. Aí você fala assim, professor, mas cartel não é crime? No Brasil. Eu não tenho nenhuma legislação internacional que proíba um cartel, por uma razão óbvia. Os países são soberanos. Como é que eu imponho uma legislação a um país soberano? Só se for pela guerra, porque do contrário você não impõe. Então essa organização ela existe no mundo, todo mundo sabe que ela é um cartel, mas ninguém consegue punir. E não consegue punir por quê, professor? Porque ela detém 65% do petróleo do mundo. Por isso, né, que quando a jornalista lá fala merda, né, não, porque a gasolina segue a lei da oferta e da demanda. Minha filha, puta que pariu, você entra na porra do banco e vai estudar. Né? Não tem nada a ver com oferta e demanda. A OPEP controla o mercado. Ponto final. Né? Ela determina grande parte do preço. Aí o que acontece? Nós vamos ter uma primeira guerra que não tem nada a ver, né, com o mundo atual, mas que é interessante, em 1973. A gente vai ver que o território que nós chamamos da Palestina, a gente vai aprender isso mais tarde, houve a recriação do Estado de Israel em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Então, Israel significa Deus é o Senhor. A maioria dos israelenses são judeus. Só que naquele território você tinha uma população árabe-islâmica que nós chamamos de palestinos. A proposta da ONU foi a criação de 2 estados. Um estado islâmico, que seria o Estado da Palestina, árabe-islâmico, e um Estado judeu, que seria o Estado de Israel. Qual é o problema? Em 1948, o Estado de Israel foi criado e o Estado palestino não foi criado até os dias de hoje. Então, os palestinos são apátridas. Tudo bem? Eles não têm um país que os represente. A gente vai estudar isso um pouquinho mais tarde. Em 1973, explode uma guerra chamada do Yom Kippur, que é o dia do perdão judaico. 2 países que são de maioria islâmica, que é a Síria e o Egito, e observe que os egípcios não são árabes, mas são de maioria islâmica. A Síria é de maioria árabe-islâmica. Esses 2 países resolvem atacar Israel no dia do perdão judaico, que é quando os judeus estão recolhidos, né, para as orações. Israel ganha essa guerra em 1973, tudo bem? Com o apoio da Europa e dos Estados Unidos. Resultado, a OPEP, que tem a maioria dos países árabes e islâmicos, resolveu punir Estados Unidos e Europa pelo apoio a Israel. Como é que eu faço para punir? Diminuo a oferta mundial de petróleo. Então raciocina comigo. Se eu tenho aqui o petróleo, se a oferta agora é menor do que a demanda, o que acontece com o preço? Sobe ou desce? É aquele momento que a galera fala árabe, né? Sobe ou desce, galera? Ninguém quer se comprometer com porra nenhuma, né? Aumenta o preço. O preço do barril do petróleo pulou de $2,30 para $13 o barril. É o fim do milagre econômico brasileiro. Aí você fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, professor? É simples. O Brasil não importava 2 em cada 3 barris? Se o preço agora aumentou 5 vezes, o Brasil creu. É o fim do milagre econômico brasileiro. Olha como é que algo que acontece do outro lado do mundo, que não tem nada a ver com o nosso Brasil, provocou o fim do milagre econômico brasileiro de 68 a 73. Mas teoria das merdas sucessivas, que é uma teoria importante que eu criei, né, que diz que se uma merda aconteceu, se prepare que várias merdas vão acontecer na sequência, explode uma nova guerra, que é a guerra Irã versus Iraque. O Irã fez uma revolução islâmica radical comandada pelo Ayatollah Khomeini. Essa revolução era uma revolução anti-ocidental e anti-americanista. Qual era o medo dos Estados Unidos? De que a revolução iraniana se espalhasse pelo Oriente Médio
e os Estados Unidos perdessem o controle de 65% do petróleo mundial. O que os Estados Unidos faz? Nicolau Maquiavel no livro Príncipe. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Resultado, os Estados Unidos apoia o Iraque do gente boa do Saddam Hussein. E aí incentiva Saddam Hussein a entrar numa guerra infrutífera, numa disputa de fronteira antiga com o Irã. Aí você pensa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra, professor? É simples. Se o Irã estivesse envolvido numa guerra, a Revolução Islâmica Radical não se espalharia. Num conflito armado, você está mais preocupado com a guerra do que espalhar o islamismo radical, correto? Então deixa eu entender, professor, os Estados Unidos fomentou uma guerra de 10 anos para impedir que a Revolução Islâmica Iraniana tomasse conta do Oriente Médio e ele perdesse o controle de 65% do petróleo mundial? Isso é história, é geopolítica. A guerra termina em 1989, empatada. Ninguém ganha porra nenhuma. 10 anos de guerra. Saddam Hussein, aliado americano. Legal? Aí o Saddam Hussein, para poder pagar pelas dívidas da guerra, resolve invadir o Kuwait, que já fora território iraquiano, mas que era um país independente. Quando Saddam Hussein invade o Kuwait, aí os Estados Unidos, agora chega. Você era aliado, agora é inimigo, seu feio. Né? Você não pode invadir um país soberano. Os Estados Unidos montam uma operação chamada Tempestade no Deserto, que liberta o Kuwait. E aí o Saddam Hussein, de aliado, passou a ser inimigo. Na primeira oportunidade, eu vou te ferrar. Qual foi a oportunidade? Atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, pela rede terrorista Al-Qaeda. O então presidente Bush acusa Saddam Hussein, né, de patrocinar o terrorismo internacional, de ter arma química, arma nuclear e arma biológica. A ONU diz, não há evidência nenhuma que as armas estejam lá. Desculpa, meninas. Foda-se, vou invadir mesmo assim. Se junta com a Inglaterra e invade o Iraque. O que ele descobriu lá? Nada. $1 trilhão gasto na guerra. 3.500 soldados americanos perderam a vida. 100 mil iraquianos perderam a guerra. Mas os Estados Unidos ganhou o controle do Iraque e enforcou Saddam Hussein. Qual é o objetivo? Beleza? Beijo, galera. A gente se vê.